Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor e os amigos ouvintes com um bom dia nesta manhã. Eu quero trazer aqui uma palavra da parte do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 19, o versículo 9 e 10, que diz assim: Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu somente fiquei e buscam a minha vida para tirá-la. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero fazer menção desses poucos versículos, irmãos, a qual está falando aqui que Elias vinha de uma jornada. A Bíblia diz que ele deitou debaixo de uma árvore e desejou a morte. Por que Elias estava desejando a morte, irmãos? Com certeza a angústia tinha batido na sua vida, no seu viver. E agora Elias, angustiado, deseja a morte. Deita, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e trouxe a ele pão, a qual ele comeu, e durante 40 dias e 40 noites ele andou sobre o efeito desse pão. Mas a Bíblia diz, amados, que ele ali entra numa caverna para passar a noite. E a Bíblia diz que Deus disse: Elias, o que fazes aqui? Deus faz uma pergunta para Elias, porque com certeza aquela caverna não era o lugar que Elias deveria estar. Então Deus pergunta: Elias, o que tu fazes aqui? Porque tem lugares, irmãos, que a gente vai, que a gente fica, que a gente está, que realmente não é o nosso lugar. Caverna não é lugar para cristão. Não que não passe, todo homem, toda mulher de Deus passa um tempo escondido na caverna, também para ser manifesto as obras de Deus na vida desse homem ou desta mulher. Mas Elias, no momento, estava num lugar inadequado. Quando Deus chega para ele e pergunta: O que tu fazes aqui, Elias? E Elias agora responde: Tenho sido zeloso por o Deus de Israel. Tenho sido zeloso. O que é que Elias estava querendo dizer, meu irmão? Ele estava dizendo: Senhor, eu tenho zelado por ti, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho cuidado da tua obra. Senhor, eu amo a tua habitação. Então ele queria dizer: eu sou zeloso pelo Deus de Israel. E ele disse assim: Senhor, mas o teu povo, o povo de Israel, tem quebrado o pacto, derrubado os seus altares e matado os teus profetas. Meu querido, eu quero falar nesta manhã dessa palavra. Elias disse assim: o povo tem quebrado o pacto. O que é que Elias estava querendo dizer? Elias estava dizendo: Senhor, o teu povo te abandonaram. O teu povo não te busca mais. O teu povo, além de ter quebrado o concerto, derrubaram os seus altares e agora mata os profetas. Irmãos, a situação do povo não estava fácil. Estava uma situação difícil. A Bíblia diz que o povo tinha abandonado o Deus de Israel. A Bíblia diz que aquele povo não tinha mais altar construído. E a Bíblia diz que, por fim de tudo, eles ainda mataram os profetas. Sabe o que é isto, meu amado? Quantas pessoas não têm quebrado o pacto com Deus? Quantas? Quantas pessoas não têm destruído os seus altares? E eu te pergunto, tu anda com Deus? Como está o teu altar? O povo de Israel estava desbandinado para um lado e para o outro. Tinham quebrado o concerto com Deus. Estava de uma situação tão difícil, irmãos, que a Bíblia chega a dizer que o povo de Israel andava cada um fazendo segundo o propósito do seu coração.
O altar não existia mais, o altar estava destruído. Então quero te dizer, meu querido, como está o teu altar? Como está o teu pacto com o Senhor, o Deus dos exércitos? Como você tem vivido? Será que você não tem tentado matar os profetas? Será que você não está sufocando os profetas como eles sufocavam e matavam? Ali a situação de Israel estava tão difícil, irmãos, que eles estavam para um lado e para o outro, sem saber a quem servir, cocheando em dois pensamentos. Aí Elias chega numa situação que ele diz: agora vocês decidem quem vocês querem servir, se é Deus ou se Baal, se é Deus ou se é Mamon, se é Deus ou se o mundo. Chega um momento, irmãos, que nós temos que tomar uma decisão nas nossas vidas. E agora Elias chega e diz: Senhor, o povo quebraram o pacto, o povo quebraram os seus altares, e agora, por fim de tudo, mataram os profetas, e só eu vivi e ainda procuram tirar a minha vida. Que situação difícil, meu querido, que situação difícil, minha querida. Como está o teu altar? Como está o pacto? Como está a nova aliança? Aí eu me lembro, sabe de quem? Do filho pródigo, quando quebra a aliança com o pai e com a família. Ele chega para o pai e diz: pai, me dá os bens que me cabem, porque agora eu quero ir passear, eu quero ir dar uma volta no mundo, eu quero gastar, eu quero aumentar os lucros, eu quero fazer uma nova vida, uma nova caminhada. E a Bíblia diz que aquele pai pega a metade dos seus bens e dá para aquele jovem que vai, a Bíblia diz que ele desperdiça tudo com os amigos e as meretrizes. Sabe o que é isso, querido? Quando você tem as coisas, quantas pessoas nos arrodeiam ao redor de você? Aquele jovem tinha bastante amigos, tinha mulheres, tinha amigos, mas a Bíblia diz que um dia acabou tudo. E agora? Cadê os amigos? Cadê as mulheres? Meu amado, tem hora que você está rodeado de amigos, quando você tem as coisas. E quando você não tem nada, cadê os amigos? Cadê aquele amigo íntimo? Aquele colega? Sabe, meu querido, quebram a aliança. Já não anda mais com o mesmo Deus que nós andamos. Então, meu querido, fica difícil. Aquele jovem estava sozinho no mundo. E a Bíblia diz que ele sentia necessidade de comer as comidas dos porcos. Até que a Bíblia diz que ele cai em si e diz: quantos jornaleiros do meu pai tem pão com fartura e eu aqui passando fome. A Bíblia diz que ele se arrepende a ponto de cair em si. E ele cai em si e diz assim: eu vou voltar para casa, mas vou dizer para o meu pai: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha, meu amado, a situação. O importante é que a Bíblia diz que ele se arrependeu. E a Bíblia diz que quando o homem se arrepende e não pratica mais, alcança misericórdia. Ele agora ia alcançar misericórdia do seu pai. E a Bíblia diz que quando ele volta, o pai está lá esperando. O pai continua te esperando. O pai está de braços abertos, meu amado. Não sei por qual motivo você pode ter quebrado o pacto, mas Deus continua o mesmo. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Ele está de braços abertos. E a Bíblia diz que aquele jovem pai dele o abraçou e o beijou. Sabe o que é isto? Você sempre vai ser amado do Pai. O Pai sempre vai estar disposto a te dar o melhor. A Bíblia diz que agora aquele homem tira o anel do dedo e bota no dedo do seu filho. Sabe o que é isto? Ele está dizendo: eu renovo a aliança contigo. Pois alparca nos pés e botou uma túnica nova. Ele está dizendo: eu renovo a aliança com você e você vai comer o melhor da minha casa. Quando ele dá uma túnica para ele, ele diz: você vai andar com uma príncipe. Quando põe a alparca nos pés, ele está dizendo: tu não é escravo, tu tem que andar bem calçado. Sabe o que é isto? O pai renova a nova aliança com o filho. E aí eu te pergunto: o que tu fazes no mundo? O que tu está fazendo aí fora?
O Pai quer renovar o pacto contigo, meu querido. Deus quer ver você com o altar levantado. Deus quer ver você virar um profeta. Mas vai depender de você, meu querido. Como está o teu altar? Como está o pacto com Deus? A Bíblia diz que Abraão sempre renovava a aliança com Deus. Sempre estava levantando um novo altar. É preciso, meu querido. A Bíblia diz que quando Jacó se encontrou no meio do deserto, levantou um altar ao Deus de Israel. A Bíblia diz que quando Jacó voltava para casa, levantou um altar ao Deus de Israel. A Bíblia diz que quando Noé saiu da arca, levantou um altar ao Deus de Israel. E você? Está disposto a levantar um altar para Deus Todo-Poderoso? Todo homem, toda mulher que tem algo com Deus, tem um altar também para falar com Deus. Como está o teu altar? Você já visitou o teu altar hoje? Como está a tua aliança com Deus? Você já foi no altar? Você já comeu hoje da palavra do Senhor? Se você não fez nada disso, querido, ainda há tempo para você fazer. Vai lá. Não esquece que você tem um Deus todo-poderoso que olha dos altos céus. Aí Deus te pergunta: o que tu fazes na caverna? Sai dessa caverna da tristeza. Sai da caverna da solidão. Sai da caverna da depressão. Sai da caverna que ela não é o lugar de você estar, meu querido. Sai da caverna. Deus perguntou: Elias, o que tu fazes aí? Eu estou depressivo. Sai da depressão, meu querido. Busca a face de Deus. Busca a leitura da palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer ser livre? Busca a palavra, coma a palavra. Oséias disse: o meu povo erra porque não conhece as escrituras e nem o poder de Deus. Errais em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz, Oséias falava: o meu povo erra porque não conhece as escrituras, a lei. Se você não conhece a lei e nem as escrituras e nem o poder de Deus, perdeu tempo, meu amado. Busca o Senhor. Buscai enquanto se pode achar. Invocai enquanto está por perto. Invocar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Você está buscando a Deus de todo o vosso coração? Você já achou o Todo-Criador? Não deixe a angústia chegar primeiro. Não deixe a necessidade chegar primeiro. Não deixe as mal chegar primeiro. Chega primeiro. Tenha reserva diante do Todo-Poderoso. Tenha oração em reserva. Tenha alguma coisa em reserva diante do Senhor. Elias disse assim: ó, eu sou muito zeloso por o Deus de Israel. Ele estava dizendo: Senhor, eu tenho cuidado da tua obra, eu tenho cuidado do teu nome. Aí lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, a Bíblia diz assim, ó, que Deus busca homens zeloso, especial, de boas obras. Este é o povo que vai morar no céu. O salmista Davi diz: Senhor, quem habitará teu santo monte? Aí Deus diz: aqui é puro de mão e limpo de coração. No Sermão do Monte ele disse: bem-aventurado os pobres, porque eles herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. São esses os bem-aventurados, meu querido. Mas eu te pergunto: o que tu fazes nesta caverna? Sai da caverna, busca o Senhor, busca a Deus. Deus vai te tirar dessa depressão, dessa caverna. Só precisa tu buscar a presença de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.